contar para vocês que é claro que um tema tão abrangente como a comunicação não violenta no ambiente de trabalho, né, não se esgota em uma hora. Né? Então, a gente vai dar uma pincelada naqueles temas que a gente julga importante e começar, a partir disso, uma reflexão, né? E pode ser útil para todo mundo. Tá bom? Eu queria contar que a Cristiane, que está com um pouquinho de problema de conexão, a Rosane e eu, Lúcia, nós formamos a parceria Tecendo Diálogos. Nós somos mediadoras de conflito, né? Eu sou psicóloga, trabalho em clínica, e a Rosane e a Cristiane são coaches, né? E nós trabalhamos com a cultura de paz, né? Com o diálogo, a abertura da possibilidade da construção do diálogo. Nós acreditamos que, né, a paz precisa ser construída, né? E quando a gente aprende a dialogar, a ouvir, a falar, né, a gente talvez consiga uma compreensão mais ampla. Então, gente, se tiver alguma dúvida durante a nossa exposição, por favor, escrevam no chat, né? Os microfones vão ficar fechados por enquanto, a menos que seja uma coisa pontual daquilo que a gente está falando. E lá no final, nós teremos um momento, né, para algumas perguntas. E aí vai depender do tempo que a gente tiver. Tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar um PowerPoint, né, para a gente começar esse webinário. Muito bem, pessoal. Prazer em receber vocês. Meu nome é Rosane. E prazer em receber nesse webinário, onde a gente vai tratar da comunicação não violenta no ambiente de trabalho. E aí, para começar, queria dizer para vocês que a gente vai começar falando de alguns aspectos do ambiente de trabalho que são bastante importantes quando a gente fala de comunicação não violenta. E para começar, nós escolhemos uma frase do Jesse Jackson, que é um ativista político e pacifista, e ele diz o seguinte, que a liderança tem uma tarefa mais difícil do que simplesmente escolher um lado. Ela tem que unir os lados. O que a gente lê aí? A gente lê aí que o líder, ele precisa não escolher um dos lados. Então, como ele não vai escolher um dos lados, ele vai unir os lados, ele precisa ser um mediador de conflitos. Porque na mediação de conflitos, a gente não privilegia um lado em detrimento do outro, mas a gente faz com que os dois lados se entendam de alguma forma, se componham, para que os dois lados acabem ganhando com essa composição. Então, o primeiro aspecto importante é a liderança. Um segundo aspecto muito importante que a gente gostaria de destacar e que tem implicações na questão dos conflitos é a questão dos modelos de gestão. Quando a gente fala de modelos de gestão, a gente está dizendo também que esses modelos de gestão, eles são influenciados pela forma como as empresas são estruturadas e são organizadas, né? Então, existe um modelo, que é um modelo que já existe há muito tempo, que é um modelo que vem lá desde a Revolução Industrial, talvez até um pouco antes, em que esse modelo vertical, ele possui muitos níveis hierárquicos, com várias alçadas em cada um dos níveis, e existe, a tomada de decisão é centralizada no topo, sendo que as outras camadas dessa hierarquia,
elas cumprem aquilo que é determinado pela alta direção. No outro lado, nós temos uma estruturação horizontal, em que existem menos níveis hierárquicos, ela é bem mais achatada, a gestão é mais compartilhada, as decisões são compartilhadas, o poder é descentralizado e, atualmente, até a liderança é rotativa, de maneira que a liderança está vinculada com determinadas competências e conhecimentos de assuntos. Então, dependendo do assunto que uma equipe está tratando, pode mudar o líder. Então, até a liderança é rotativa. E aí, a gente está querendo dizer que não é que existe um modelo melhor ou pior, né? Além desses modelos, existem as variações em torno desses modelos, mas esses modelos todos, eles estão a serviço da organização, da sua estratégia, da sua forma de se organizar, da sua forma de realizar o trabalho, da sua forma de funcionar. Então, não é que existe um modelo perfeito que seja o melhor de todos, não. Existe um modelo que é melhor para uma organização num determinado momento. E esses modelos têm impacto também na forma como as pessoas se relacionam. Outro aspecto que a gente gostaria de destacar para vocês, e que nós chamamos de desafio, é a questão da diversidade. Se nós olharmos esse bloquinho da esquerda, nós vamos ver que ele trata de todo tipo de diversidade que existe hoje nas organizações. Hoje, nas organizações, existem vários perfis profissionais convivendo juntos, assim como várias gerações, diversidade de ideias, diversidade de gêneros, de atitudes, enfim. É um conjunto enorme de questões tratadas com a diversidade. Por que isso agora, né? Porque, na verdade, descobriu-se que a diversidade, ela enriquece. A diversidade, ela estimula a criatividade que vai levar à inovação. E como é importante para as organizações inovarem, até por uma questão de vantagem competitiva, então, hoje, a diversidade é estimulada. Entretanto, a diversidade também pode trazer conflitos, uma vez que a diversidade pressupõe diferentes pontos de vista. Então, se eu tenho diferentes pontos de vista, eu posso, então, é possível gerar algum conflito, né? Bem, mas aí, o que acontece é o seguinte, o conflito, ele pode ser gerado, ele é gerado, e a forma como eu vou lidar com esse conflito é que vai me trazer esta criatividade, essa inovação, ou o contrário, vai me trazer indisposição, violência, etc. Por que as pessoas, em geral, nós fomos acostumados a botar os conflitos embaixo do tapete, né? E por que isso? Porque a gente confunde conflito com a violência. E aí eu explico. Quando eu tenho um ponto de vista diferente do meu, se eu resistir a esse ponto de vista, porque ele é diferente do meu, e aí eu recorro ao Caetano Veloso, que Narciso acha feio o que não é espelho, então o que não é igual a mim não serve. Então, na hora que eu vou ouvir alguém contar alguma coisa para mim, falar alguma coisa para mim, diferente, do ponto de vista diferente do meu, o que eu faço? Ao invés de eu ouvir primeiro, não, eu já vou automaticamente pensando numa argumentação para rebater aquilo que a pessoa está falando. Então, se eu tenho essa resistência, esse foco na argumentação, é uma forma de violência. Eu também posso usar outras formas de violência, né, como rótulos, julgamentos condenatórios. Então, quando eu faço isso, eu não estou lidando com o conflito. Lidar com o conflito significa
encarar, considerar os diferentes pontos de vista e buscar, então, uma composição que seja uma solução ou um jeito diferente e que seria a somatória dos pontos de vista. Então, isto sim é enriquecedor, ao passo que a violência, nesse sentido, ela é muito pobre. Então, o que a gente quer dizer aqui para vocês é que conflito é diferente de violência. Tudo vai depender de como a gente lida com o conflito, aceitando pontos de vista diferentes ou então rejeitando. Alô? Lúcia? Isso. Ah. Pensei que você tivesse caído também. Lúcia, quando você... Oi, gente, só um minutinho, Lu. Quando você puder me colocar como host de novo, porque eu caí. Aí, se você conseguir aí na hora que você puder, tá bom? Pronto. Não atrapalhar aí na apresentação. Bom, então, a partir dessa introdução que a Rosane fez, né? Como é que entra a comunicação não violenta, né, no ambiente de trabalho? Eu acho que, em primeiro lugar, vale a gente lembrar que a comunicação não violenta... Está entrando, gente, desculpa, pessoal. Ela é uma intenção e uma consciência para criar conexão, né? Uma conexão de boa qualidade, né? Para o bem de todos. Então, a comunicação não violenta, ela não é apenas uma técnica, uma linguagem, uma forma de falar, né? Por trás dessa técnica, dessa forma da gente se comunicar, tem uma consciência do que eu quero ver produzido, a conexão, e tem a intenção, né? A intenção de buscar a compreensão, como a Rosana falou mesmo, né? Dos diferentes, né? Uma grande passagem, uma grande troca que é necessária para a gente trazer a CNV para o ambiente de trabalho, como também para o ambiente doméstico, relações pessoais, o que for, né, é a gente entender que até agora, as últimas gerações, e por muitas gerações, nós vivemos um modelo de autocracia, né, onde uma pessoa manda, né, uma sabe o que é melhor para as outras e as outras se submetem, as outras obedecem, né? Isso até pouco tempo funcionava, né? Não tinha tanta crise assim. Hoje em dia, acho que o ser humano vai evoluindo, vai se aprimorando, né? E hoje em dia isso não funciona mais, né? Nem no ambiente doméstico, nem no ambiente de trabalho, né? Hoje as pessoas, desde as crianças, os adolescentes, adultos, idosos, todas as pessoas querem ter voz, né? Então, a democracia é a passagem, né? A democracia é aquele modelo, né, onde todos têm voz e todas as vozes serão ouvidas, né? Então, essa é a grande passagem do poder sobre, como que eu vou usar o poder, né? O poder sobre é o poder da dominação, da autocracia, né? Passando para o poder com, né? Há um compartilhamento, né, do poder nas relações. Então, esse é o convite que a CNV vem nos fazendo, né? Bem, há uma complexidade, importante falar disso, mais uma pessoa entrando, tá. Uma complexidade nas relações
né, no ambiente de trabalho, porque isso acontece em 3 dimensões, né? Então, a gente fala né, da minha relação comigo mesmo, como é que eu estou chegando hoje no meu ambiente de trabalho, né? Se eu chego muito com uma carga emocional muito alta, porque eu tive um desentendimento familiar, e aí a hora que eu chego no trabalho, né, eu estou com aquela carga, né, forte, ou se eu tive um problema no trânsito, ou se minha condução atrasou muito, eu fiquei muito tensa, como é que eu estou chegando? Né? Essa relação minha comigo mesmo. Depois tem essa segunda ordem de relação, que é a minha com o outro, com o meu colega de trabalho, com o meu subordinado, com o meu chefe, né? Como é que se dá essa relação? Né? Porque cada um de nós tem vivo em si, né, sentimentos e necessidades. Né? Então, tem um mundo interno, né, vivo, borbulhante. E da mesma forma, as relações também vão se dar no sistêmico, né? No conjunto, na corporação, na empresa, na escola, onde for. Tá? A CNV ela vai começar a trabalhar, né, para a gente entrar, né, de uma forma colaborativa, que a gente possa contribuir no nosso ambiente de trabalho, ela vai entrar no nível intrapessoal. Né? Então, na CNV a gente fala muito em autoempatia. Né? Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui dentro, né? E eu vou procurar validar, legitimar os meus sentimentos e as minhas necessidades, né? Para eu poder chegar apoiado por mim mesmo. Quando eu valido o meu mundo interno, né, eu chego, mesmo que com dor, com estresse, com algum aborrecimento, mas eu chego com aquilo organizado dentro de mim. Né? E não contamino o meu ambiente de trabalho. Né? Então, esse trabalho com a gente mesmo, ele é muito importante, da onde a CNV vai entendendo. A CNV, como nós temos aqui hoje um grupo bem heterogêneo de pessoas que praticam, conhecem, estão nos nossos grupos de estudo e prática já há um bom tempo, mas nós temos também pessoas que nunca ouviram falar em CNV, né? Então a gente dá uma retomada. A CNV fala de 3 pilares importantes para ela se sustentar, para a nossa comunicação, a nossa intenção, nossa consciência, né, beirar, né, adentrar a não violência, nós vamos precisar desse trabalho de autoempatia. Então, autoempatia, eu quero dizer, eu estou empatizando com aquilo que eu sinto e necessito. Né? Eu procuro saber de mim. Né? Eu procuro validar meus sentimentos. Eu já entendi que não existem sentimentos errados. Né? O errado pode ser o que eu vou produzir com aquilo, pode não ser ético, mas eu posso sentir tudo, qualquer coisa, porque os meus sentimentos são os mensageiros das minhas necessidades. Né? Então, se eu estou, por exemplo, triste, muito chateada, muito aborrecida, né? Triste mesmo, talvez eu esteja precisando de acolhimento, de apoio, de suporte, né? Companhia. Né? Então, se eu conecto o meu sentimento de tristeza, eu posso buscar aquilo que a minha necessidade está precisando atender. Né? Esse é o processo que nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Por quê? Porque a maioria de nós não recebeu uma boa educação emocional. Né? Então, isso a gente vai praticando muito com a CNV. Né? A autoempatia, a escuta empática, na mesma medida que eu, né, procuro me conectar com os meus sentimentos, entendendo que eles vão me direcionar para as minhas necessidades, eu também procuro ter esse olhar para o outro.
Então, mesmo quando o meu colega de trabalho, o meu chefe, né, mesmo quando a ação ou a fala dele, né, for, né, torta, não for muito bacana, não for muito respeitosa, mesmo assim, né, eu posso aqui comigo pensar assim, puxa, que necessidades, né, ele está tentando atender quando ele fala assim comigo? Ou quando ele, né, me passa uma orientação dessa, né? E eu posso não concordar, mas eu abro o campo da compreensão. A compreensão, pessoal, é fundamental na produção do diálogo, né? Então, eu posso não concordar e, mesmo assim, buscar compreender. Isso é empatia, né? E vou fazer isso de forma autêntica, honesta, né? A CNV não é aquela coisa de falar bonzinho, não é aquela coisa de agradar todo mundo. A não violência é muito mais forte que isso, é um ato de coragem e de honestidade. Só que eu tenho um jeito de falar. Eu falo na primeira pessoa, eu falo de mim, eu falo do que eu estou sentindo, eu falo das minhas necessidades, né? E isso nunca é ofensivo, né? A menos que o outro queira ouvir como ofensivo, né? Então, é um jeito de, né, de falar, da gente buscar uma relação que crie boas conexões, que seja bom para todo mundo, é um modelo ganha-ganha, né? Então, nós temos, né, assentado nesses pilares, né, da autoempatia, escuta empática e da autenticidade, nós temos 4 áreas da CNV, que são 4 diferenciações, né? Então, normalmente, quando a gente tem um problema com uma pessoa, né, se eu tenho um problema com o meu chefe, eu posso falar, nossa, ele é muito intolerante. Então, eu produzo um julgamento condenatório, um rótulo, um diagnóstico. E esse hábito, né, que está bem arraigado, acho que na maioria de nós, de produzir rótulos, julgamentos condenatórios, é o que nos desconecta com o outro, né? Se eu disser para ele, nossa, você está muito intolerante, né, talvez ele se defenda, né? Não estou não, você que não sei o quê, né? Contra-ataque, ou talvez ele se afaste, fique quieto, emburre, boicote a relação, enfim, né? Então, ao invés de eu julgar, de eu condenar, de eu rotular, eu faço uma observação. Hoje você me falou, né, para eu trabalhar até mais tarde. Eu trago uma descrição do fato que aconteceu entre nós. A descrição, ela não é ataque, ela não vai precisar de defesa, né? Ela é, vamos dizer, neutra, ela tem uma carga emocional mais neutra, né? Que abre o campo da comunicação. A segunda área da CNV, né, essa troca dos pensamentos pelos sentimentos. Então, nesse exemplo, se eu ouvisse alguma coisa do tipo, né, nossa, você é muito exigente, né? Eu acho que você deveria ser mais calmo, mais tolerante. Quer dizer, eu acho que você deveria um pensamento. Né? Então, eu troco o pensamento pelo sentimento. Olha, eu me sinto desconfortável quando eu ouço você, né, me falar que eu sou muito exigente. Eu estou falando de mim. De novo, gente, quando eu falo de mim em primeira pessoa, geralmente eu abro o campo da conexão, porque isso não é ofensivo para o outro. Né? Muito pelo contrário, eu estou me vulnerabilizando. Né? Aí eu vou para a terceira área, das necessidades. E eu vou
E essa área vale a pena a gente clarear um pouquinho mais, porque a CNV, ela traz, né, uma tônica importante no olhar das necessidades. O que eu estou chamando de necessidade? Seria, o termo completo seria necessidades humanas universais. É aquilo que todos nós temos em comum. Todos nós precisamos nos sentir respeitados, pertencentes, considerados, reconhecidos, precisamos de clareza, de apoio, de suporte, de segurança, né, de confiança, não é? Então, é aquilo que nós temos como seres humanos em comum. Então, quando a gente fala a partir das necessidades, como é algo que todo mundo sente também, todo mundo tem necessidades, assim como necessidade de comer, necessidade de tomar água, de respirar, é na mesma ordem, é vital. E quando a gente fala a partir das necessidades, o outro as reconhece, porque ele também as tem. E por isso, a chance da gente criar conexões, né, é muito boa, é muito grande. Né? Então, a troca aqui é, ao invés de eu falar em estratégia, em ação, o que a pessoa vai fazer ou não fazer, eu falo do que eu estou precisando. Né? Então, quando você fala que eu sou bastante exigente, eu fico um pouco chateada, para mim é importante o compartilhamento, empatia, participação, colaboração, contribuição, né? Essa seria talvez a minha fala, né? E por fim, eu vou trazer, né, os pedidos. Né? O pedido mais usado na CNV é um pedido de conexão. Você estaria disposto a conversar disso comigo? Né? Vamos conversar sobre esse momento? Eu falei, eu também estou disposta a te ouvir. Né? Vamos bater um papo, o que está acontecendo aqui? Né? Para a gente encontrar necessidades que possam ser atendidas para você e para mim. Lembra, é o benefício mútuo. A CNV procura o que é bom para os dois lados, é o ganha-ganha. Né? Porque quando um lado ganha, o outro perde, o outro vai se vingar, vai, né, boicotar, vai fazer corpo mole, vai se distanciar, enfim. Né? Não vai produzir a conexão, a humanização que a gente quer. E os pedidos, né, a gente volta na questão da cultura autocrática. Né? Até agora a gente aprendeu muito a fazer exigência. Né? Você tem que falar de outro jeito comigo. Então a gente pode até falar com aquela voz mansinha, por favor, fale de outro jeito comigo. Né? Quer dizer, né? Será que eu aceito um não como resposta? Quando eu não aceito um não como resposta, eu estou fazendo uma exigência, não um pedido. Então, pedido inclui o outro. Né? O que ficaria bom para você também? Né? E a gente vai encontrando isso juntos. Vocês estão vendo, pessoal, que é um processo. A comunicação não violenta é algo onde a gente não é legal ter pressa. Né? Para a gente poder se conectar, a gente anda devagar, né? Produzindo juntos. Então, essas são as 4 áreas da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou o líder na minha empresa e um determinado funcionário chega atrasado com frequência. Isso me incomoda e traz prejuízos. Então, numa linguagem de julgamentos, de rótulos e que não produz conexão, eu poderia dizer, nossa, esse cara é um folgado mesmo. Né? Ou então, né, numa linguagem de CNV, onde eu estou tentando produzir conexão, né, eu posso, né, dizer, olha, fulano, ontem, quando eu te vi chegando, né, às 9 horas, fiquei incomodada,
pois é importante que você colabore com a equipe para cumprirmos com o planejamento do dia. Eu estou interessada em te ouvir. Você está disposto a conversar desse tema comigo? Tá? Então, aqui é uma busca de conexão. O que vai produzir, pessoal, nós não sabemos. Mas nós sabemos que esse jeito, esse cara é um folgado mesmo, não vai produzir conexão, porque vai criar defesa, contra-ataque ou distanciamento. Não é mesmo? Boa noite, gente. Eu estava com um probleminha aqui na minha conexão, mas eu vou tentar conduzir aqui. Se vocês perceberem que meu áudio está falhando, aí eu vou pedir para as meninas seguirem no meu lugar, tá bom? Então, aqui a gente vê nesse slide que a CNV, na verdade, antes da gente chegar numa solução, a gente vai passar antes por uma valorização das relações humanas, pela conexão entre as pessoas. Então, o que é importante? A gente desacelerar, a gente diminuir o ritmo e buscar o diálogo, né? Buscar a conexão. Isso é o mais importante. Então, nas nossas relações no cotidiano, no dia a dia, por ser uma linguagem mais automática, a gente tem uma tendência a querer pular logo para as estratégias, né? Para chegar ao como que nós vamos resolver alguma coisa. Mas aqui na CNV a gente propõe justamente o contrário. Né? Que a gente, antes de chegar na solução, a gente busca identificar o que é importante para mim, em primeiro lugar, né? O que é importante para você, e a partir daí, o que nós precisamos, né? Para atender isso que é importante. Eu vou pedir alguém, acho que está com o microfone aqui, eu já achei, vou fechar aqui. Antes da gente chegar na solução, né? Então a gente desacelera, a gente vai com calma, né? Isso que é importante para que a gente gere conexão e que a gente consiga enxergar o outro como um ser humano igual a nós. Às vezes, uma atitude nossa está apenas mostrando que tem algo mais profundo que não está sendo atendido naquele momento. Então, a gente pode, juntos, tentar construir algo diferente, em vez de ficar nessa polarização, que geralmente aumenta a escalada do conflito, né, que a gente fala. Porque quando eu me sinto agredido, né, quando eu percebo que a fala do outro foi violenta comigo, isso gera uma desconexão e eu, de alguma forma, vou ser reativa àquela fala. E aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, como no exemplo que a Lúcia citou anteriormente, nessa fala, que aqui a gente está mostrando a fala que gera conexão, aquela fala que é estruturada, em que eu coloco os meus sentimentos, as minhas necessidades, né? Ele fala, fulano, ontem, quando eu te vi chegando às 9 horas, fiquei incomodado, pois é importante que você colabore com a equipe para cumprirmos com o planejamento do dia. Estou interessado em te ouvir. Você está disposto a conversar desse tema comigo? Então, aqui, ele vai fazer uma citação do fato, né? Ontem, quando te vi chegando às 9 horas, ele se responsabiliza pelo sentimento, né? Então, eu fiquei incomodado, né? Ele não julga o outro, não aponta o dedo para o outro, né? Pois é importante para mim que você colabore. Então, ele cita aí a importância, o que é importante para ele? A colaboração, né? Para que a equipe cumpra, então, com o planejamento do dia. E aí ele faz um pedido. Estou interessado em te ouvir. Você está disposto a conversar desse tema comigo? Então, ele abre uma possibilidade até da pessoa falar não, né? Ele não está exigindo nada. É fazendo um convite para que a partir daí algo seja construído em conjunto. Então, aqui a gente fala o que é importante para todos.
Então, a gente mostra aqui que algumas das necessidades humanas universais, que são muitas, né? Que são, a gente tem, no livro do Marshall, inclusive, ele tem uma lista de necessidades que é até, muitas vezes, importante a gente ter acesso e contato com isso, porque a gente não tem esse repertório no dia a dia, e isso é importante para a gente aprender, né, esse letramento do que é as necessidades humanas universais. E aqui a gente cita algumas delas, né, que é o reconhecimento, o respeito, a clareza, a autonomia. Pode ser considerados valores também, né, e muitas vezes valores ou necessidades. Então, é importante, é útil a gente conseguir validar esses sentimentos, essas necessidades. Então, para que a gente gere conexão. Então, o que é importante para mim e o que é importante para o outro. Tá? Então, mais um exemplo, né? Se eu sou uma funcionária e meu chefe diz que sou distraída e lerda, que nunca entrego o que ele pede no tempo determinado, eu posso pensar automaticamente, né? Pode me vir um pensamento, eu posso até falar isso, né? De uma maneira mais impulsiva. Esse cara é um idiota prepotente. Né? Isso é muito comum a gente pensar, né? Uma relação assim, onde um chefe pode ter uma fala dessa com a gente, né? Isso é uma forma reativa, né? Que a gente chama forma mais violenta. Ou então a gente pode usar a comunicação não violenta e buscar a conexão com o outro. Tem buscar olhar o outro de uma forma mais humanizada. De repente, ali, o que ele falou para mim tem algo que não está sendo atendido, tem uma necessidade ali por trás. Eu posso dizer, ontem, quando você me chamou de lerda e distraída, fiquei muito chateada. Não ficou claro o que você quis dizer. Preciso de mais clareza e respeito. Você poderia me dar alguns exemplos de quando para você fui lerda e distraída? Então, aqui mais uma vez, ela citou o fato, né? Ontem, especificamente ontem, não é sempre, não é toda vez, né? Ontem, quando você me chamou de lerda e distraída, ela simplesmente repetiu o que ele disse, né? Fiquei muito chateada. Então, ela se responsabiliza pelo sentimento. E não ficou claro o que você quis dizer. Então, ela fala agora, preciso de mais clareza e respeito, que são as necessidades. E logo em seguida, ela faz um pedido. Né? Você poderia me dar alguns exemplos de quando para você eu fui lerda e distraída? Então, o pedido também ele é muito específico. Né? E ele dá a possibilidade da pessoa fazer algum tipo de transformação. Bom, pessoal, então, vamos fazer um apanhado geral do que no ambiente de trabalho, como a CNV pode contribuir. Então, a gente já viu que a CNV, ela nos ajuda a lidar com conflitos. A gente usa muito em mediação de conflitos a CNV. Ela é o nosso material básico, vamos dizer assim, né? E, com isso, ela nos ajuda a construir o diálogo. Porque divergências de pontos de vista, às vezes, dificultam o diálogo, mas a CNV, ela nos ajuda nesse sentido. E para que tudo isso? Para que haja compreensão entre as pessoas. Para poder, então, ela ajuda a gerar empatia e é um pressuposto à autenticidade. A forma de se comunicar pela CNV já é uma forma que pressupõe uma fala autêntica, uma expressão autêntica, como a Lúcia já tinha explicado, né? E a autenticidade, ela ajuda a abrir, a se conectar com o outro, né? Porque eu estou falando de mim e lá do fundo. E aí é interessante também, porque nós somos seres racionais, nós fomos mal educados em termos emocionais, e a CNV, ela é um convite
para nós entrarmos em contato mais frequente e mais profundo com a nossa emoção, com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, e com isto, ela consegue integrar a razão com a emoção. Então, a gente não é só razão, mas quando a gente consegue transitar nesses dois sentidos, então a gente consegue fazer uma leitura mais completa da gente mesmo, né? Com isto, a gente pode celebrar acordos que são tão benéficos para pessoas, para interações pessoais, intrapessoais, interpessoais e no sistema, né? Na verdade, assim, por que eu falei intrapessoais? Porque, às vezes, a gente está em desacordo com a gente mesmo, a gente discute muito com a gente mesmo, né? Então, no momento em que a CNV entra em ação, eu me acalmo, eu fico mais tranquila e consigo fazer um acordo comigo mesmo também. Então, não são só nas inter e nem só no sistema, é comigo mesmo também. E uma coisa bem interessante é a questão da responsabilização. Quando eu falo de mim, quando eu falo na primeira pessoa, e quando eu digo o que eu estou sentindo, o que eu preciso, eu estou me responsabilizando por isso. E isso é um elemento importantíssimo também para a conexão, tanto a clareza quanto a responsabilização. E, por fim, por tudo isso, no resumo da ópera, é que existe uma grande chance, né, de reduzir hostilidades, fortalecendo as relações, tanto as relações profissionais quanto as relações pessoais. E agora vocês devem estar se perguntando como fazer isso, né? Então, como que a gente pode estar de uma maneira não violenta, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E eu diria para vocês que eu penso em 3 elementos para nos apoiar, né? Primeiro, eu ter um nível de prática, né, de clareza da CNV um pouquinho mais fortalecido, mais avançado, né? Eu vou precisar, né, entender melhor esses conceitos e praticar, né, com coerência, com congruência com a abordagem que esse americano, esse psicólogo americano, né, que sistematizou a comunicação não violenta, né, o Marshall Rosenberg, ele se inspirou em Gandhi, se inspirou em Paulo Freire, em Carl Rogers, né? Então, é importante ter um entendimento, né, complexo, profundo da abordagem que ele oferece para a gente, né? Então, um nível profundo. É muito importante também nós termos rede de apoio, né? Nós termos um suporte, né? Uma rede de suporte para quando eu não estou bem, né? Quando eu tenho um problema bastante sério com uma pessoa do meu trabalho, né? Quando eu chego com uma questão de casa ou do trânsito que me tirou um pouquinho do meu eixo, né? Como é que eu faço para eu não levar, né, essa carga emocional, né, às vezes até tóxica, né, para dentro do ambiente de trabalho e vice-versa? Como é que eu faço para não levar, às vezes, né, relações desafiadoras do ambiente de trabalho para casa, né? Eu vou fazer isso se eu tiver uma boa rede de apoio. Então, pessoas que me ajudem no meu processo de empatia, que me ofereçam empatia, que me ajudem a validar, a legitimar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu preciso,
né? Para eu poder ter um apoio interno, né? Para manter o meu eixo, né? E não contaminar nem o meu ambiente de trabalho e nem a minha casa, nem a minha família, né? As redes de apoio, a CNV oferece os grupos de estudo e prática de CNV, né? Nós, da Tecendo Diálogos, temos vários grupos em vários dias, temos grupos online. Quem quiser conhecer, entra no nosso site, lá tem todos os nossos grupos, toda a nossa agenda de trabalho para vocês ficarem a par, né? Nesses grupos, chega um momento nesses grupos de estudo e prática da CNV que nós formamos, né, os pares empáticos ou trios empáticos, né? São 2 ou 3 pessoas que fazem um combinado delas se oferecerem empatia, primeiro de uma forma mais sistematizada, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e depois de uma forma mais espontânea, quando cada uma precisar, né? Elas se chamam e se oferecem essa empatia. Então, o que nós estamos falando daqui? Nós estamos falando do senso de comunidade. O ser humano precisa da comunidade dele para apoiá-lo. Essa é uma necessidade mesmo, né? E isso vai ajudar a gente a estar nesse processo de autorregulação, de saber o que eu preciso. E uma coisa importante da comunicação não violenta é que eu não preciso, né, atender a todas as minhas necessidades, mas só de eu saber quais são, isso já me traz um apoio, né? Nem sempre eu vou conseguir atender a todas, né? Mas se eu sei que eu estou precisando de mais reconhecimento e consideração, essa clareza, né, vai me apoiar para eu não me intoxicar, para eu não me contaminar, né, no ambiente de trabalho. Então, nível de prática, rede de apoio e a própria prática da comunicação não violenta. Eu costumo dizer que ela é simples, né? Ela tem um formato que a gente consegue passar para vocês assim, 30 minutos a gente fala o que é comunicação não violenta, né? Mas, na prática, né, ela é bem complexa. Por quê? Porque nós temos hábitos arraigados, condicionados de julgamento, de rotular as pessoas, de fazer diagnósticos, né? De polarizações, de reatividade, e isso pode ser extremamente violento. Então, a prática vai nos ajudar a gente saber como entrar nos conflitos, e eles são naturais. Todos os dias nós vivemos conflitos, às vezes internos, às vezes, né, interpessoais e às vezes sistêmicos, mas como que nós vamos entrar nos conflitos? Nós vamos entrar, né, da forma não violenta, né, da forma respeitosa. Nós entramos, né, para levar as nossas necessidades e ouvir as necessidades do outro. E essa é uma forma que a gente vai perdendo o medo dos conflitos e a gente vai encontrando um potencial muito criativo nos conflitos, né? Nos ambientes de trabalho, onde for. Então, nível de prática, rede de apoio e prática, né, é o que vai, é o como que a gente pode estar diferente no ambiente de trabalho. E isso começa por cada um de nós. Não adianta a gente achar que, né, a empresa inteira tem que fazer CNV e mudar para eu mudar também, né? Muitas vezes, se a gente está num nível mais profundo, né, de compreensão e prática e intenção da CNV, a gente leva uma contaminação positiva para a nossa empresa, né? Aquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, ela é muito potente, né? E a gente também acredita nisso. Ok?
Então, a gente quer aqui agradecer a presença de todo mundo, né? Vindo compartilhar isso com a gente, nos dar a oportunidade de contribuir, né? Espero que vocês visitem nosso site, fiquem a par da nossa agenda, e nós vamos ter, né, um tempinho aqui para algumas perguntas e reflexões. Rosane, você vai... Sim, eu queria pedir para quem tiver alguma pergunta, que registre aqui no chat para a gente poder responder. Sem perguntas? Se alguém tiver alguma dificuldade também, quiser abrir o microfone, pode abrir. Acho que agora a gente... Agora já dá, né? Já pode abrir numa boa. A gente vai respondendo, acho que fica mais fácil. Tem alguém perguntando se teremos acesso à gravação da live. A gente... Acho que está gravando, né, Lúcia? A gente pode disponibilizar assim depois, tá bom? Para quem se cadastrou, a gente pode encaminhar, sim, essa gravação. Uma pergunta da Tatiana. Qual a recomendação para usar CNV na agilidade que o mundo do trabalho opera? Eu acredito que a CNV não combina muito com com rapidez, né? com velocidade. Como a gente falou, é preciso desacelerar para a gente poder gerar conexão. E um pouco do que a Lúcia falou, para a gente acompanhar essa agilidade, eu acho que o mais importante é a gente ter essa rede de apoio. A gente praticar muita escuta, a gente pedir muita escuta empática para pessoas, para parceiros, para que a gente possa adentrar a esse mundo corporativo preparados, né, com clareza do que a gente está precisando, e para a gente ter abrir espaço para também ouvir o outro, poder ofertar uma escuta para o outro. Então, talvez, assim, de imediato, sem um preparo, a gente não consiga. Então, a gente precisa ter esse suporte, como a Lúcia falou, a gente precisa estar preparados do lado de fora, né? Ter bastante clareza mesmo do que a gente precisa para poder ser claro para o outro, né? Na hora de fazer um pedido, de dizer o que nós precisamos. Tem mais uma pergunta aqui. Tudo bem, Cris? Tudo bem, eu acho que, na verdade, eu queria, eu que pergunto se eu respondi, se a pessoa... Quem que perguntou? Foi a... Elaine. Foi a Tatiana. Então, Tatiane, eu respondi a sua pergunta, acho que se tiver claro, eu vou passar para outra pessoa aqui. Então, a próxima é da Lúcia Otero. Se tiver mais alguma dúvida, Tatiana, por favor, registre aqui. Enquanto isso, a gente vai respondendo uma outra. Como convencer o uso da CNV no ambiente corporativo? Via liderança ou via RH? Olha, é o seguinte, Lúcia. Não tem uma única fórmula, né? E tudo depende muito da empresa, da organização. Então, é claro que o ideal é quando a liderança e quando a corporação como um todo patrocina isso, não no sentido financeiro, mas no sentido da ação, né? Então, tem que ter mesmo uma disposição da organização. Se for para convencer, dar murro em ponta de faca, aí fica muito difícil. Em segundo lugar, pelas experiências que a gente tem, quando uma área resolve usar, nem sempre isso dá bons resultados, né? Não dá o resultado esperado. É claro que, às vezes, uma área pode contaminar as outras. Isso também pode acontecer. Mas é arriscado, porque, às vezes,
a coisa fica lá em volta, em torno da área, e a coisa não expande, porque a organização não está preparada para isso. Então, a ideia aqui é, primeira coisa, fazer um escaneamento da organização da qual você está falando, certo? Tentar identificar ali em que situação ela se encontra, em que estágio ela se encontra em relação a essa forma de comunicação. E dependendo do resultado desse seu escaneamento, assim é uma definição para a abordagem. Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente pode conversar, não aqui, né, não é o caso, mas mais ou menos é isso. Não tem uma resposta pronta, mas tem um contexto que é diferente em cada organização. Tudo bem? Respondi, Lúcia? Obrigada. Tem uma pergunta aqui, né? Na ordem, que é da Lúcia, né? É da Lúcia, eu acabei de responder. Não, da Fernanda agora. Ela quer saber como fazer parte dessa rede de apoio. Uhum. Como fazer parte da rede de apoio, entra no nosso site, vê qual grupo você gostaria de pertencer. Né? Tem grupo no Butantã, na Barra Funda, no Jardim Paulista, e tem um grupo online para quem não é de São Paulo ou de Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto também eu anfitrio vários grupos, né? E em São Paulo nós 3 anfitriamos vários grupos. E quem não é dessas cidades tem nosso grupo online aos domingos à tarde, e vocês podem participar, tá bom? Entra no nosso site, Tecendo Diálogos, lá tem, né, na agenda, tem todo o que a gente faz, todo o nosso exercício aí. A outra pergunta é da Elaine Pimenta. Como trabalhar a CNV entre pessoas de gerações diferentes, onde a resistência é enorme, tanto por parte do mais jovem, quanto por parte do mais velho? Vou responder, Lúcia. Depois você me complementa, tudo bem? Também acho que eu posso complementar, se precisar. Então, fiz alguns trabalhos com gerações diferentes, inclusive em empresa. O que acontece é o seguinte, essas gerações podem estar desconectadas. Então, acho que assim, de novo, o que a CNV pretende? A CNV, ela quer criar conexão. Como os mundos e as realidades são muito diferentes, né, as idades são muito diferentes, se eu me mantiver na minha posição e o jovem se mantiver na posição dele, nenhuma conexão vai acontecer. Mas gerar situações em que se cria empatia, em que se consegue contar para o jovem o que é que aquela pessoa idosa é, o que ela faz, o que ela foi, quais são seus valores, quais são suas necessidades, e a mesma coisa do idoso para o jovem, eu acho que é uma boa maneira de começar a fazer essa conexão. Lúcia. Eu gosto de... Pode falar, Lúcia, se quiser falar. Você. Não, eu ia falar que eu gosto de pensar que, independente das gerações e da idade, as necessidades humanas, elas são iguais para todos, em qualquer situação. Então, isso depende, né? Então, quando a gente vai para esse lugar de identificar o que é importante para cada um, a gente vai chegar no ponto comum para todos, um ponto que é... Em qualquer lugar do mundo, desse planeta, onde tiver uma pessoa, um ser humano, seja criança, jovem, adulto ou idoso, as necessidades humanas, elas são iguais para todos. Então, se a gente vai para esse lugar, a gente se conecta. Talvez as estratégias, que é nesse lugar onde existem os conflitos, as estratégias, sim, para um mais jovem, para uma criança, para um idoso, sejam diferentes. Mas as necessidades nunca são sempre iguais. Então, é aí que a gente pode gerar conexão. Pergunta do Adalto Rizzi. Gostaria, se alguém já teve experiência de CNV com professores e alunos na rede estadual.
Olha, Dalton, a gente iniciou um trabalho, mas ainda muito incipiente, numa escola pública, em que a gente fez apenas 2 reuniões, quer dizer, ainda estamos muito no começo. A gente está usando processos circulares e ICMV nessa escola. Enfim, então a gente não tem ainda um resultado muito consistente para poder dizer, mas a ideia é estender isso, inclusive para escolas, não só de um modo geral, e ambientes de convivência, né? Sejam quaisquer que sejam. Mas a gente não tem experiência para contar, assim, resultados ainda, porque está muito no começo. Só falar mais um pouquinho, pode falar, Lúcia, sobre isso. Eu queria falar para o Adalto que aqui em Ribeirão Preto a gente começou, sim, com uma pessoa de um grupo nosso, a fazer experiência na escola, e a gente fazia os círculos de construção de paz, que a ideia é dar voz, né? Essa escola estava com um problema de suicídio juvenil, né? E eles, então, nos pediram para apoiar, e a orientação que a gente tem, e eles queriam que a gente fosse para conversar com os meninos, né? E a orientação que a gente tem é que não resolve chegar e conversar com os meninos. Então, a gente propôs um trabalho, né, de conversar com, né, os diretores, os coordenadores, os professores, e depois chegar, né, nos meninos. E estava indo, até onde eu acompanhei, eu dava supervisão para a professora, que é uma coordenadora dessa escola, e até onde eu acompanhei estava indo muito bem. Eles estavam, né, podendo, a direção, os professores estavam podendo ouvir os meninos, né, e os meninos estavam com muita necessidade de falar da vida deles, né. Aqui em Ribeirão Preto também eu trabalhei no Observatório de Violência das Escolas, na USP daqui, e a orientação que a gente dava aqui para os professores era assim, o conteúdo, a matéria, a disciplina não é mais importante do que o indivíduo, né? O que a gente vê, né, para você ter uma ideia de uma forma geral, é que as pessoas estão precisando serem ouvidas. Elas precisam trazer a voz, o lugar da fala delas, né? E as pessoas não estão sendo ouvidas. Então, às vezes, o que a gente viu nessa escola que estava tendo suicídio é que é melhor morrer do que ficar em ambiente sem conexão nenhuma. Ok? Outra pergunta, da Isabela Noleto. Vocês indicam algum exercício para estimular a prática de CNV fora das redes de apoio? CNV, todos os exercícios, o tempo todo, né? É uma dedicação, gente, é uma intenção, né? Mudar os nossos paradigmas internos não é tão simples. Né, fazer trocas, né, de buscar compreender ao invés de julgar, de diagnosticar, não é tão simples. Então, muita prática, né, fora e dentro dos grupos. Né? Para essa pessoa que perguntou, Isabela, é isso? Mas ela está perguntando algum exercício, ela quer algum exercício para estimular a prática da CNV fora das redes de apoio. Se a gente pode dar alguma dica para ela, entendeu? Algum exercício. Então, eu não sei, mas eu penso o seguinte, que uma boa maneira de se exercitar é bastante a introspecção, né? E é muito assim, cada vez você se dá uma olhada, se voltar para dentro e começar a perceber os seus sentimentos. Né? Então, é um bom jeito de você começar com você, porque na hora que você consegue identificar isso, depois fica mais fácil de você se comunicar com o outro, fazer o intrapessoal. Então, desenvolva mais o interpessoal. Mesmo em coisas muito pequenas, que você imagina que,
isso não foi nada, mas de repente foi, sabe? Sabe aquelas coisas que passam batido? Ah, vai, isso não foi nada. Pensa bem um pouco, pensa não, sente um pouco, analisa depois e vê se realmente não foi nada, ou será que tem algum sentimentinho escondido lá atrás? Eu acho que esse é um bom exercício. Aí, só mais essas que estão aqui, deixa eu ver. Complementando a pergunta da Lúcia Otero, qual seria a melhor abordagem para introduzir a CNV em uma empresa que tem uma liderança mais autocrática, uma empresa mais conservadora? Então, nesse caso, é até um pouco mais difícil, né? Porque se já existe essa autocracia, então já existe um esquema montado muito mais difícil de se lidar. Então, eu não teria nenhuma fórmula, né? Você precisaria conhecer a organização, entender se existe um caminho paralelo, como entrar, né? Não daria para responder isso. Eu não sei, Cris, se você tem alguma... Eu diria que precisa começar por uma pessoa. Uma pessoa tendo rede de apoio, né, sendo apoiada para poder estar num ambiente um pouquinho mais autocrata, e essa pessoa, com o apoio da sua rede de apoio, ir devagar, né, oferecendo, né, algumas novas formas de entrar. Porque o que acontece, né? Pelo menos na minha experiência, o modelo autocrático está falido, né? Ninguém está ficando bem com esse modelo, né? Ele não está produzindo bons resultados. Esse modelo ganha-perde, né? Ele está fadado ao fracasso. Hoje tem estudos novos, até dentro da economia, né, dizendo que o modelo ganha-ganha seria o modelo, né, melhor para todo mundo, não é? Então, existe, muito provavelmente, em empresas muito conservadoras e autocratas, existe uma demanda de um outro modelo, né? E a pessoa bem apoiada pela CNV, ela pode encontrar brechas, né, para ir entrando, né? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar em empresas, a gente não fica falando em comunicação não violenta, em cultura de paz, né? Porque às vezes isso não é tão bem recebido. Mas a gente vai usando uma outra terminologia, né, de comunicação que conecta, né? Quer dizer, como é que é lidar com os conflitos de uma outra maneira, e a gente vai podendo adentrar e oferecer alguma coisa que, quando o resultado, né, é visto, né, então você abre as portas. Eu acredito muito, né, o Marshall trazia isso, o próprio Gandhi trazia isso. Né, acredito muito na potência, na força, né, de um indivíduo com uma intenção da não violência, porque ela é construtiva. Né? Eu acredito também, eu concordo com a Lúcia, e acho que essa pessoa precisa muito ter uma rede de apoio para suportar, né, essa estrutura, não que ela suporte sozinha, mas para ela fazer todo esse movimento, que às vezes é um movimento de formiguinha mesmo, né, nas relações mais próximas, no ambiente dela. Mas se ela tiver condições de ter acesso às pessoas que realmente têm o poder dentro da organização, que são as pessoas que realmente podem fazer algum tipo de mudança, essa seria a principal conexão, né? Mas aí para isso ela precisa ter todo esse preparo anterior, né? Porque se os líderes não estão envolvidos nesse processo, acho difícil também, né, que a mudança realmente ocorra, né? O que vocês estão dizendo, aí só para amarrar, o que é interessante, assim, às vezes, se houver uma brecha numa área, na área de uma pessoa, se essa pessoa começar a construir alguma coisa ali dentro e chamar a atenção do resto da organização, porque funciona de maneira diferente,
frente, aí sim, já vendeu alguma coisa pronta, né? Porque já começou ali. Então, esse é um jeito, né? Agora, como vocês falaram, é um trabalho de formiguinha e precisa ter um mínimo de condições de ter uma adesão de pelo menos um mínimo de pessoas, né? Olha, o Adalto está perguntando aqui, a conexão dele caiu, acho que justamente na hora que ele estava respondendo a pergunta dele. Não, foi o Adalto? Não, ele te ouviu. Ele ouviu. Ele está perguntando aqui, ó, minha conexão caiu por 1 minuto, ele ouviu, então? Ouviu, já passou isso. Ah, então tá bom, desculpa. Aí tem mais uma pergunta do Adalto. Tem uma pergunta, não, tem um convite. Vai haver um hackathon na FATEC aqui com o tema da violência nas escolas. Talvez seja interessante a participação de vocês. Serão muitos os jovens desenvolvendo tecnologias para combater essas violências. Acho que seria sensacional alguém da CNV participar. A gente pode conversar sobre isso depois, né? Legal, boa ideia. Aí a Joyce pergunta, dá para usar o círculo de construção de paz para resolver conflitos no trabalho? Eles são usados, né? Eles são bastante usados. Né? Porque quando você senta em círculo, não é? Você já cria um ambiente democrático. O poder já está compartilhado. Isso auxilia muito, né, na tomada de decisão, em conversas difíceis, né? E com mediadores ajudando, né? Bom, aqui o Adalto, mais um comentário dele. Uma ideia é transformar os exercícios em ferramentas aplicativos, por exemplo, para facilitar a CNV. Criativo, hein? Vamos lá, Adalto, mão na massa aí com teus meninos. Legal. Bom, gente, essas são as perguntas. A gente agradece aqui todos os comentários maravilhosos que vocês fizeram, um mais lindo que o outro. Isso enche a bola da gente. A gente fica muito feliz de ter conseguido fazer uma coisa bacana mesmo.